Olá, pessoal. Já já vamos começar nossa live. Estão ouvindo bem? Gostaria que falassem ali pelo chat para a gente ver como que está o som aí para vocês. Não posso pôr o chat? Não mexe. Tudo bem aí? Tá vendo alguma coisa? Vitor, tá tudo bem o som? Tudo certinho. Então, gente, vamos chegando, sejam bem-vindos. Olha só, estamos aí realizando mais uma live do Instituto Alzheimer Brasil. Eu sou Elizabeth Piovesan, sou diretora-presidente do Instituto Alzheimer Brasil, que é uma associação sem fins econômicos, formada por voluntários. Eu estou aqui na telinha, mas por trás da tela nós temos uma equipe aí trabalhando. Temos aqui o Vitor na parte técnica, temos aí as meninas de Curitiba, as voluntárias de Curitiba, a Angélica, a Genita, a Raíssa, a Rosário, quem mais? Enfim, depois eu vou lembrando, esqueci de pôr aqui, mas enfim, nós estamos aí com a equipe de voluntárias, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, né, da nossa fala. Daqui a pouquinho nós vamos falar aí com a doutora Gabriela Takayanagi Garcia, ela é médica geriatra de São Paulo, e vai conversar conosco sobre demência, tomada de decisões e qualidade de vida. É este nosso tema de hoje. E estamos em setembro, né, o mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana numa rádio aí em São Paulo. Nosso tema mundial, né, desta campanha de conscientização da doença de Alzheimer vamos falar sobre demência. E cada vez que eu faço dou uma entrevista ou para algum meio de comunicação, a primeira coisa que eu falo para eles antes de começar é dizer assim: por favor, não usem o termo mal de Alzheimer. E eu sei que eles ficam meio assim, mas eu gosto de dizer por quê? Para a gente não reforçar estigmas. E daí, a Associação Internacional de Alzheimer, a ADI, nós somos filiados à ADI através da FEBRAS, que é a Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. Somos em 4 associações no Brasil, e as 4 são filiadas à Federação Brasileira, que, por sua vez, é filiada à Federação Internacional, que é lá em Londres. E ela faz um trabalho com diversos países aí de orientação com relação a assuntos relacionados à demência. E o título da campanha, vamos conversar sobre demência, é justamente para conversar sobre demência. Por quê? Infelizmente, né, esse termo ficou muito assim, mal falado, eu diria assim. As pessoas não gostam de falar a palavra demência, assim como antigamente não se falava a palavra câncer, falava aquela doença. E daí eu fui numa rádio esses dias, fiz isso, falei como sempre, né? Por favor, não falem em mal de Alzheimer. Eu gosto e a recomendação é a doença de Alzheimer. Aí o jornalista foi muito espirituoso e disse assim para a gente, no ar, ao vivo. Ele disse: pois é, recomenda-se para não falar em mal de Alzheimer, mas daí, por que falar em demência, que é uma palavra tão pesada, tão dura de se dizer, tão... Aí eu adorei, porque foi uma grande oportunidade da gente poder realmente explicar
que demência é um termo médico, um termo geral, tá? Que quer dizer assim, ele é utilizado para descrever um grupo de doenças, na verdade, né? Doenças que causam declínio progressivo no funcionamento do cérebro do indivíduo, né? Nas funções cognitivas do indivíduo. E esse grupo de demência, dentro deste grupo de demências, tem a doença de Alzheimer, que é a forma mais comum de demência. E então, eu coloquei para eles que, vejam, a gente precisa encarar de frente. Demência é um grupo de outras demências, de outras causas de demência, de outras doenças, como a doença de Alzheimer é a mais comum, né? Cerca de 50 a 70% dos casos é a doença de Alzheimer. Mas tem também a doença demência vascular, que é a segunda causa mais comum, tem também corpus de Levy, tem a demência frontotemporal e muitas outras. Então, por que não falar a palavra demência? Né? É que antigamente se associava a palavra demência a caduquice, aqueles termos pejorativos, né? Loucura, né? Sem cérebro, coisas desse tipo, coisas pejorativas. Depois, quando isso pega, é difícil de tirar. Mas nós estamos aí, é um trabalho que o mundo inteiro está fazendo, vamos falar sobre demência. Por quê? Porque é o termo adequado para esse conjunto de outras doenças, né, como a doença de Alzheimer. Nem toda demência é Alzheimer, mas Alzheimer é uma demência, tá? Então, a doença de Alzheimer, né, afeta o funcionamento cognitivo, o comportamento, a parte física, né? E ela é lenta, ela é progressiva, e infelizmente ainda não tem cura. Então, a ADI, Associação Internacional de Alzheimer, ou seja, a Alzheimer's Disease International, essa federação que eu lhes falei agora há pouco, ela estima, ela faz estudos, faz pesquisas e escreve relatórios, né? E anualmente saem relatórios de lá, para orientar e para que todas as associações do mundo inteiro falem uma linguagem semelhante, né? Então, ela diz assim, que estima-se, dentro dos estudos delas, que no mundo hoje nós temos cerca de 50 milhões de pessoas com demência, não doença de Alzheimer. Agora vocês já sabem a diferença, né? Então, isso é uma situação, assim, muito crítica, porque isso, segundo os estudos, vai triplicar em 30 anos. É muita gente. Quer dizer, em 30 anos, teremos aí 152 milhões de pessoas com demência. Isso não é brincadeira, nenhuma economia aguenta. Então, é uma situação, assim, que a gente precisa falar e com urgência. Não só falar, como os governos precisam estimular pesquisa, né? Não só pesquisas, mas também maneiras da população poder viver bem, mesmo diante da demência, né? A população está envelhecendo, e quanto mais envelhece, mais casos de doença de Alzheimer, de demência a gente tem, embora não faça parte do envelhecimento, isso tem que ficar bem claro, tá? E para transformar isso e deixar a gente mais consciente, né, da gravidade disso, eles colocam que a cada 3 segundos, um caso de demência diagnosticado surge no mundo. Então, olhe, 1, 2, 3, um caso. É muito sério, não? Então, não podemos perder tempo com relação a isso, políticas públicas devem ser estimuladas, né? Diante desse cenário aí tão preocupante, nós vamos falar bastante sobre questões éticas hoje,
que envolvem decisões, né, ao longo do processo de tratamento, decisões que são bastante desafiadoras, tá? Tanto para quem tem a doença, quanto para o familiar, a pessoa que cuida diretamente dela, quanto para os profissionais, né, da área também. Então, por isso que o IAB convidou hoje a doutora Jaqueline, desculpe, a doutora Jaqueline não sai da minha cabeça, porque ela está sempre conosco, mas é a filhinha dela, a doutora Gabriela Takayanagi Garcia, que é médica geriatra também, lá de São Paulo. Ela veio aqui hoje para nos ajudar a esclarecer, né, melhor algumas questões muito polêmicas e desafiantes. Então, bom dia, doutora Gabriela. Bom Seja dia, bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Beth. É uma honra para mim estar aqui conversando com você, com todo mundo do Instituto, todos os pacientes e todos os familiares, os cuidadores que acompanham o Instituto. Obrigada pelo convite. Nora, que prazer. Doutora, esse tema nosso de hoje não é brincadeira, né? Um desafio grande para todo mundo que está em volta, né, de uma pessoa com demência. Então, eu queria, assim, perguntar para você, doutora, para começar o nosso bate-papo, como que a demência pode afetar a capacidade de decisão de uma pessoa, de um paciente, né, sobre a sua própria vida? Como é que ele vai decidir sobre sua própria vida tendo demência? Certo. Esse é um tópico muito importante, Beth, porque, de fato, o que eu explico é que quando um paciente tem uma demência, né, seja como você colocou, seja qual tipo for, né, a gente entende que ele tem um comprometimento cognitivo, né? A cognição é uma parte bem grande, né, dentro das funções do cérebro, né? Ela inclui a capacidade de raciocínio lógico, de crítica, de planejamento. Então, uma vez que a demência é uma doença que atua bem nessa parte do pensamento, né, da memória também, etc., existe o comprometimento relacionado à demência, ele acaba prejudicando diretamente a capacidade da pessoa a exercer as suas escolhas, né, porque ela afeta exatamente o pensamento, entende? Então, a demência por si só, por afetar o pensamento, acaba prejudicando a capacidade de decisão do paciente. E sem contar, doutora, que, por exemplo, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o diagnóstico acontece mais tardiamente, né? Sim, com certeza. Uma vez que a gente fala no Brasil principalmente em países mais subdesenvolvidos, a gente percebe que grande parte dos casos, né, tem um diagnóstico um pouco mais tardio, quando a pessoa já tem bastante comprometimento funcional, né, às vezes até uma dependência importante para atividades mesmo básicas da vida, né? E isso vai atrasar bastante, né? Essa conversa que às vezes a família tem com a pessoa quando ela tem alguma doença, pode ser uma outra doença, assim, mais terminal. Exato. A demência, ela tem uma diferença, né? Então, por exemplo, a demência é uma doença que ameaça a vida, mas existem outros tipos de doença que também ameaçam a vida, mas que mantêm a capacidade de pensamento da pessoa preservada. Então, por exemplo, quando a gente fala de pacientes oncológicos, né, pacientes que têm algum câncer avançado, às vezes num grau metastático, né, espalhado pelo corpo, né, muitas vezes esses pacientes, eles têm a cognição, né, o pensamento preservado até o final da vida, né, até os últimos dias de vida. Diferente do paciente com uma demência, que muitas vezes fisicamente, no momento inicial, moderado e tal, pode estar com o corpo mais íntegro, né, com uma integridade física, mas com um pensamento muito prejudicado desde o começo, né? Então assim,
a capacidade de tomar decisão no paciente que tem uma demência acaba ficando prejudicada desde o começo da doença, diferente dos pacientes que têm doenças que afetam, que não afetam o pensamento logo no começo, sabe? Isso é muito importante que a gente coloque, Beth, até para que a gente possa ajudar e proteger esses pacientes. Esse tema é super importante porque também afeta o cuidador, afeta o familiar, né? Uma vez que a gente... É muito comum que os familiares percebam isso, né? Essa dificuldade, ou que às vezes o paciente ele está tomando decisões que não tomaria antes, né? Que não era a forma como ele se portava antes. Pois é. Mas tem algumas coisas que a gente precisa saber antes de tomar uma decisão, né, doutor? Eu queria que você nos esclarecesse, né, para a gente saber qual é a melhor decisão a tomar. Como que a gente faz para saber qual é a melhor decisão? Certo. Eu acho que quando a gente fala desse assunto, Beth, né, é importante a gente resgatar alguns conceitos, né? E eu gosto de trazer conceitos para que o assunto se torne um pouco mais tangível, né? Então, sim, assim, quando todo isso, algo que é inerente do ser humano, é a capacidade e o poder que ele tem de autonomia, né? A autonomia é um conceito bioético, né? Que está relacionado ao direito que a pessoa tem de escolher sobre o que vai ser feito com o próprio corpo dela, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa tem o direito da autonomia, né? Que é escolher sobre o que vai ser feito com o corpo, ou o que vai planejar dentro da própria vida. Existem grupos que são vulneráveis, né? Então, para que vão precisar de ajuda para conseguir exercer essa autonomia plena. Por exemplo, as crianças, né? As crianças, elas não têm capacidade cognitiva de exercer a sua autonomia. Pessoas com deficiência, né? Algum tipo de deficiência intelectual. E os pacientes também com comprometimento cognitivo também vão ter dificuldade de conseguir escolher sobre o que vai ser feito com eles próprios, né? Então, a gente fala aí de uma autonomia relativa, né? Em que o familiar, ele passa a ter uma importância muito importante, porque vai caber ao familiar, né? O poder o potencial e o dever, na verdade, de ajudar o paciente a fazer as próprias escolhas, né? Só que é aquilo que você me perguntou, né? Como que eu vou fazer as melhores escolhas? Como que a gente vai escolher o que é melhor para o outro, né? É muito difícil, porque às vezes as minhas melhores escolhas não são as mesmas do que as escolhas que você gostaria ou que uma outra pessoa gostaria, né? Então, como a gente pode fazer para minimizar, né, o erro, né? Para que a gente consiga pensar dentro do que é possível, o que seria importante para aquela pessoa. E aí eu trago aqueles conceitos que eu mencionei, que eu acho que são super importantes, que são os conceitos bioéticos, né? Então, assim, sempre que a gente pensar, e esses são os conceitos que guiam o cuidado, guiam a ética médica mesmo, né? Tem várias linhas de ética, né? Mas, em termos gerais, a ética são aqueles valores que são comuns a todos, né? E dentro da bioética principialista, que é um tipo específico que rege a parte médica, né, existem 4 conceitos principais que eu gosto muito de explicar. O primeiro deles, né, então, é a beneficência, que a gente sempre tem que fazer o bem ao paciente, né, a quem a gente cuida. Isso é um conceito muito importante, né, então, a gente sempre tem que procurar fazer o melhor por ele, fazer o bem. Segundo conceito, é bem parecido, mas ele trata de outras coisas. É a não maleficência, que é não fazer o mal a ele. Isso também é um princípio ético, né? A gente evitar que ele seja exposto ao mal, né? O próximo conceito é a justiça, né? Que tem a ver com a distribuição de recursos, etc., né? A justiça em si. E o quarto conceito é a autonomia, né? A autonomia que inicialmente cabe ao paciente quando ele tem a capacidade de pensamento, de planejamento e de crítica, e a autonomia que eventualmente quando o paciente tem essa parte prejudicada que vai caber à família, né? Então, o que eu percebo na minha prática, Beth, é o quanto esse papel de assumir a autonomia do paciente é super complicado para as famílias.
Porque você está falando de tomar decisões, né, para uma pessoa que antes era autônoma, para uma pessoa que tinha uma biografia, que fez as escolhas ao longo da vida dela e que em um determinado momento acaba não sendo mais capaz de escolher por si, né? Então, os filhos, os cuidadores, né, os outros familiares, às vezes o cônjuge, passa a ter que escolher por essa pessoa e esse papel não é fácil para o cuidador. Né? Vão surgindo muitas dúvidas. Será que eu estou sendo certo de fazer isso? Será que eu estou sendo certo de limitar? Será que eu estou sendo certo de organizar, né, a vida do meu pai, do paciente que eu acompanho, né? Então, aqui eu tentei trazer de uma forma um pouco prática esses conceitos para facilitar para os familiares talvez se identificarem um pouquinho com isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um paciente com uma demência leve, né, com um diagnóstico recente, né, Beth? Às vezes vai surgir a dúvida, né, se esses pacientes, por exemplo, eles deveriam ser, assim, conscientizados sobre o que está acontecendo, né? Assim, eu devo ou não contar ao paciente, né? O familiar às vezes fica com essa dúvida, né? O que ele tem, né? Esse é um assunto bem difícil, né? Assim, a gente está fazendo, isso depende muito da situação, depende muito do momento, depende muito do paciente, né? Do grau ainda de compreensão que ele tem da realidade. Mas, assim, eu vou trazendo os conceitos que eu mencionei, né? O que seria autonomia, né? Ele vai estar com dificuldade de compreender o que está acontecendo, né? O que seria fazer o bem a ele, né? Seria necessariamente forçar que ele entenda o diagnóstico, escancarar para ele que ele tem um diagnóstico como esse, né? Falar, olha, você tem demência, você não consegue mais escolher sobre você mesmo, né? Ou será que o melhor seria a gente conseguir entender o que ele compreende ainda, acolher ele nas dúvidas que às vezes ele trouxer, né? E evitar fazer o mal no sentido de tentar fazer com que ele entenda uma coisa que às vezes ele já não tem mais essa capacidade, né? Outra dúvida que surge às vezes num paciente com uma demência leve, que ainda está inserido muito na rotina dele, é assim, o paciente ainda trabalha, mas você percebe que ele está começando a errar dentro do trabalho dele, né? Então, às vezes o paciente é dono de um comércio, alguma coisa assim. Então, às vezes, por exemplo, você vê que o paciente, ele está começando a fazer escolhas que podem prejudicar o andamento das coisas, né? Então, o que seria fazer o bem? Eu sempre trago esses princípios nessa situação, né? O familiar tem que pensar dessa forma. Como eu posso fazer o bem a ele? Como eu posso cuidar da beneficência, né? Você já apoiando ele, né? Como eu tenho que respeitar 100% da autonomia dele, já que o serviço é dele e tal. Talvez não, porque, na verdade, ele já não tem mais essa capacidade de planejamento, né? Talvez nem de si, muito menos de algo tão estruturado quanto um serviço, né? Então, a não maleficência talvez seria justamente essa capacidade que a gente tem de evitar também qualquer tipo de comprometimento que ele possa ter, né? No caso de um paciente com uma demência leve, isso fica um pouco mais delicado, fica menos ilustrativo, né? Fica mais sutil. Mas, por exemplo, existem muitos familiares, né, de pacientes com demência já num grau mais moderado, né, e que me perguntam, por exemplo, o meu pai, ele fica querendo sair de casa, né? Então, ainda os pacientes que trabalhava, por exemplo, dali a alguns anos, né? Chega no fim da tarde, ele quer sair de casa, ele quer voltar para o trabalho. Eu devo ou não deixá-lo sair? Ele fala que quer sair sozinho, né? Mas ele já não tem mais autonomia para isso, ele já não tem mais a capacidade, né, de sair sozinho, de voltar, né, de conseguir entender o que está acontecendo, né, que ele já não trabalha mais, enfim. Muitos familiares ficam com receio, falam, puxa, será que eu vou estar sendo errado se eu podá-lo, se eu não deixá-lo sair de casa, né? É um direito dele de ir e vir, né? E eu sempre explico que não, na verdade, a gente tem que
proteger esse paciente, né? A gente tem que cuidar dele, porque ele já não é mais capaz de planejar sozinho esse tipo de situação, né? A saída, né? Eles podem se perder. Então, fazer o bem nesse ponto, né? Seria justamente conseguir acolhê-lo, né? Conseguir falar, então vamos juntos, né? Vamos dar uma volta para que ele se acalme, mas com certeza, né? Não deixá-lo sair sozinho de casa porque é alguma coisa que ele queira, entende? Quer Senão a dizer, gente vai estar correndo o risco de fazer um grande mal para ele, né? Exato. Nesse tipo de situação. Quer dizer que uma certa margem de manobra o cuidador, o familiar precisa ter, né? Para proteção dele próprio, Com do certeza, paciente e Beth. dele também. Com certeza. Nesse tipo de situação, fica claro que o paciente já não tem mais a capacidade da escolha, né, plena, né? A opinião dele sempre vai ser importante. Então, a opinião que ele quer sair, por exemplo, que ele gostaria de dar uma volta, isso é muito importante. Agora, entender que ele tem a capacidade de sair e voltar, isso daí não deve mais ser visto dessa forma. Pelo contrário, né? Faz parte da responsabilidade do familiar, do cuidador, exatamente isso. Limitar o paciente no que ele já não tem mais a capacidade de fazer sozinho, né? E isso não é errado, pelo contrário, né? É isso que eu gosto de explicar. Às vezes, limitar o paciente ou não fazer o que ele quer naquele momento, isso não é ir contra ele, pelo contrário, isso é fazer o bem para ele, né? É protegê-lo e fazer o bem e não deixar que o mal aconteça. Isso é ético. Isso que é importante que a gente mencione. Tá? Então, os familiares muitas vezes ficam se sentindo super mal, né? De falar, eu às vezes tenho que limitá-lo tanto, eu me sinto mal por dar ordens, né, no meu pai, essa inversão de valores, mas isso é algo que é necessário, né? E não se sintam mal por isso. E tudo tem limites, né? Mas se você tem certas situações que para ele para o paciente, para a pessoa que tem a demência, é tão real, assim, ele tem tanta certeza daquilo, né? Que se o familiar ficar confrontando com ele, vai trazer uma situação muito difícil para ambos, né? Então acaba tendo que fazer exatamente isso aí que você acabou de falar. Tem que ter essa flexibilidade, né? Apesar de que cada caso é sempre um caso, né? Sim, tentar entender o que é o valor do paciente naquele momento, por que o paciente está se comportando daquela forma, por que ele quer daquele jeito, o que ele está pensando, é tentar entender, né? O paciente já não tem a capacidade de pensamento pleno, mas o cuidador tem. Então, a gente tem que entender o que o paciente está querendo, o porquê ele está se comportando daquela forma, né? A gente tem que ter a crítica de falar, não, ele não pode sair sozinho porque ele vai estar em risco, né? E aí a gente tem que combinar as duas coisas. Então, ele tá querendo andar, sair um pouco na rua, talvez só isso acalme ele. Então, vamos fazer essa flexibilização, vamos dar uma volta. Ele não vai voltar até o serviço que ele já talvez nem exista mais. Mas, às vezes, dar uma volta no quarteirão e ter essa empatia, essa compreensão com relação ao paciente, é o que vai fazer toda a diferença para que a gente consiga cuidar dele da melhor forma possível, né? Alguma coisa já até foi dito, mas eu queria que você deixasse mais bem claro, assim, de que forma que o familiar ou a pessoa que cuida de alguém com demência, ela pode tomar a melhor decisão, né? Qual é a forma melhor de tomar determinada decisão? Então, assim, quando a gente está cuidando de uma outra pessoa, né, a gente tem que pensar bastante, fazer um exercício, né, de entender o que são os valores da outra pessoa, né, aquilo que eu falei, nem sempre o que eu gostaria, né, é o que o meu familiar, né, às vezes mesmo meu pai, minha mãe, né, o meu cônjuge gostariam, eles nem sempre gostariam das coisas exatamente como eu gostaria. Então, o exercício é tentar buscar o que é um valor para a pessoa, né? Então, por exemplo, como ela agiria dentro daquela situação e tentar apoiá-la, né? Dessa forma, tá?
Eu falo que o paciente que tem uma síndrome demencial, né, ele acaba perdendo com o tempo a identidade dele, né, a capacidade dele se portar frente às situações da forma dele, né. Isso é muito duro para o familiar, isso é muito duro para todo mundo que está em volta, que cuida dessa pessoa, né. São muitas perdas relacionadas a essa perda da identidade da pessoa. E quando eu falo de conseguir cuidar dessa pessoa da melhor forma possível, é a gente tentar fazer com que a gente enxergue essa pessoa como centro do cuidado, né? Tentar resgatar a biografia dessa pessoa, tentar resgatar os valores dessa pessoa, justamente essa identidade, né? E colocar isso no centro, né? Para que o familiar, para que o médico, todos os profissionais da saúde envolvidos possam ajudar a cuidar dessa pessoa como talvez fosse a melhor forma para ela mesma, como ela gostaria de ser cuidada, né? Isso não é um processo fácil, né, Beth? Porque mistura muitos sentimentos, né? Mas é alguma coisa muito importante que a gente precisa ir conversando, ir planejando, né? Por isso, o papel, por exemplo, de um profissional da saúde, de um médico, né, especificamente que cuide de um paciente com demência, é justamente conversar com as famílias ao longo do tempo sobre tudo isso, né? Sobre a biografia da pessoa, sobre como ela era, como ela agiu, como ela escolheu as coisas ao longo da vida, né? Sobre se algum dia ela tinha estabelecido. Tem muitas pessoas que falam, se um dia eu não tiver mais capacidade de escolher por mim, né? Eu gostaria que. Tem pessoas que já pensaram sobre isso, já colocaram, né? Então, acho que são coisas que a gente poderia trabalhar, assim, né? Nesse sentido, Beth, né, também tem um assunto importante para a gente conversar, né, que são os pacientes já com uma demência já mais avançada, né, pacientes também, acho que é algo que é delicado, mas importante trazer aqui também, né, que são os pacientes que têm demência mais avançada, né, em que às vezes a gente encontra muito pouco do que era a própria identidade daquela pessoa, né, e é muito sofrido para o familiar, né, ter que lidar de frente, talvez com a finitude daquele familiar, né, que está enfermo, tá? Não é fácil conversar sobre esse assunto, né? Mas a gente precisa começar a se conscientizar e aos poucos conversando sobre a finitude, sobre o que é o bem, né? Nos diversos, como é cuidar e o que é fazer bem para os familiares, para aquele enfermo, nos diversos cenários, né? Veja, doutora, nós estamos aqui pensando em demência, né? Em situações de demência. Mas, na verdade, deveria ser uma questão muito natural da gente, com a família da gente, né? Mesmo sem ter um caso de demência na família. Porque a família precisa se conhecer para poder tomar decisões no final da vida, se vir a acontecer, né? Nunca se sabe quem vai antes, por isso que é importante a troca, né? A gente saber ter mais segurança, ter menos sofrimento, ter menos indecisão mesmo, na hora de tomar alguma atitude. Então, mas é difícil, porque tem gente que não gosta, em hipótese alguma, Deus, eu não quero pensar nessas coisas. Eu conheço gente assim, eu não quero falar, por que está falando nisso? Não quero nem falar nisso. Mas não sabe? Eu acho assim que é um ato também de amor com quem vai cuidar de você, né? Seja lá quem for, porque essa pessoa ela vai sofrer menos, porque vai estar agindo mais ou menos dentro. E lógico, né, doutora? Eu acho que tem que também ter bom senso, porque às vezes as pessoas também dizem que se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que desligue tudo. Então, tudo tem que ver a legalidade, não é? Dos atos, tem que ver se realmente ainda é a hora de fazer aquilo. É uma situação complicada, assim, né? Eu fico me colocando no lugar. Aliás, eu acho que a empatia é a melhor coisa aí, não é, doutora? Com certeza, Beth. Essa temática que você trouxe é muito importante, sabe? Falar sobre a finitude, né, do outro nos toca muito. E nos toca porque falar sobre a finitude do outro,
além da questão, né, da gente ter o amor pelo outro, né, e não querer perdê-lo, né, essa questão da posse, né, de alguma forma, né, do apego, né, falar da finitude do outro também nos remete à nossa própria finitude, né, a finitude da vida, né, não é fácil pensar sobre isso, mas é uma das grandes coisas, na verdade, que nos diferencia, né, enquanto seres humanos, né? O ser humano, ele tem consciência da sua finitude, né? Os animais, se a gente for dizer assim, né, um cachorro não tem, para ele todos os dias são o primeiro e o último dia, ele não consegue nem, ele não tem essa capacidade de planejamento, né? Pelo contrário, ele é só aquilo, um dia de cada vez, todos os dias, né? O ser humano não, a gente sabe da nossa finitude. E falar dela, tocar dentro desse assunto não é algo simples, né? Tanto pensando no outro quanto pensando em nós mesmos. Mas esse espaço de conversa sobre a finitude não precisa ser um espaço incômodo, Beth, né? E existe muito tabu, né? Eu vejo que muitos familiares, por exemplo, eles pensam sobre a finitude dos pacientes que eles cuidam e eles não têm com quem conversar. E eu acho isso muito triste. Porque uma vez que a morte, a finitude são assuntos tão tabus, eles têm medo ou vergonha ou culpa de falar sobre um assunto que é muito importante, né? Pensar na finitude daquele que ele cuida não é um gesto que ele deve se envergonhar, deve se sentir culpado, pelo contrário, né? Pensar na finitude daquela pessoa que está sofrendo e que ele cuida é um gesto de grande amor, né? De grande empatia, porque às vezes esse momento está realmente se aproximando e a gente precisa falar sobre esse assunto, né? E se a gente conseguir conversar sobre esse assunto, a gente consegue ajudar em muitas coisas. Eu falo que o tempo só termina quando ele realmente acaba, né? Até o último dia a gente consegue cuidar dessas pessoas. Se a gente conseguir entender isso também, que a finitude talvez esteja próxima, a gente consegue se planejar, a gente consegue focar os cuidados no que a gente precisa, né? Então, por exemplo, aquele paciente que eu mencionei, né? Um paciente que tem uma demência avançada, né? Ele tem uma doença que ameaça a vida dele, né? A própria demência é uma doença que a gente considera uma demência, uma doença que leva à morte, né? É uma doença lenta, que progride com o tempo e que até hoje a medicina não inventou uma cura. Então, a gente tem que entender que essa doença vai ameaçar a vida da pessoa que a tem, né? Conversar sobre esse assunto é muito importante, Beth, porque quando a gente se aproxima do final da vida dessas pessoas que têm uma demência, para o cuidador é muito difícil, porque provavelmente ele já se dedicou muitos anos, né, a cuidar desse familiar, e ele já não consegue nem mais ver como vai ser a vida dele sem ele, né? E aí começam a surgir medos, né? Como vai ser a minha vida depois disso, né? Eu não quero nem pensar como vai ser quando o meu parente falecer, né? Ou pensar, puxa, eu não gostaria, ele vem sofrendo tanto, tem muitos familiares que eu vejo isso, né? Às vezes no final, num paciente que tem uma demência mais avançada, às vezes ele já vai interno uma vez, interno outra vez, aí acaba tendo complicação, aí vai para o hospital, aí fica agitado, aí começam a dar um monte de medicamento, ele continua agitado, aí amarram, né? Ele começa a ser, né, fazem aquelas contenções mecânicas super complexas no hospital, e aí às vezes o paciente acaba tendo uma qualidade de vida muito prejudicada, e aí o familiar, o cuidador, ele pensa, puxa, ele está sofrendo tanto, né? Talvez o falecimento não fosse algo tão ruim. E quando as pessoas têm esse pensamento, muitas vezes elas se sentem culpadas. Mas eu reforço, Beth, que esse assunto não pode ser um tabu, né? A gente precisa poder falar sobre esse assunto para que a gente consiga acolher esse familiar que vê que o outro está sofrendo, isso é empatia, né? E conseguir planejar a finitude desse paciente doente, né? Hoje, né, a medicina mudou muito, né? Antigamente, a medicina era muito paternalista, né? O que é isso? O médico, antigamente, achava que o paciente, o familiar, não tinha uma capacidade de escolher ou de planejar ou de entender a própria doença.
Então, cabia ao médico todas as escolhas. Então, por exemplo, o paciente tinha um câncer, Beth, e aí o médico falava assim, olha, você vai lá tomar aquele remedinho na veia e uma vez por semana. E o paciente nem sabia o que ele tinha, né? Isso era uma medicina paternalista de antigamente. Hoje, a medicina, né? Hoje, eu digo hoje, desde depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a pensar muito sobre isso, né? Porque a saúde é da pessoa, né? E não é do médico, né? A pessoa que vai passar por todos esses procedimentos, né? Então, o que acontece é que a gente tem que... aí começaram a surgir esses conceitos que eu trouxe, né? Os conceitos da autonomia, né? Da beneficência, da não maleficência, e a capacidade que a gente traz para dar para a pessoa, dela poder participar do cuidado dela, né? Quando a gente fala disso, né, a gente está falando de uma decisão compartilhada, né? Está falando do familiar, do paciente, poderem participar das escolhas do planejamento do cuidado, né? Na última resolução, Beth, inclusive você falou aquilo, né, de desligar os aparelhos, né? Na última resolução do Conselho Federal de Medicina, no nosso Código de Ética Médica, né? Eles trouxeram conceitos muito importantes relacionados a isso, né? A ortotanásia, né, que é a boa prática médica hoje, né, é a gente conseguir compreender, né, às vezes até a finitude de alguns processos, de algumas doenças, né, e respeitar também o momento em que a finitude chega, né. A medicina avançou tanto que hoje a gente tem procedimentos super invasivos, né, tem a intubação, a reanimação, a hemodiálise, né, que são procedimentos que salvam muitas vidas, principalmente para pacientes agudos, né, com doenças que às vezes ameaçam pontualmente a vida, um atropelamento, né, uma situação aguda. Mas para pacientes com doenças crônicas, degenerativas, avançadas, esse tipo de procedimento acaba sendo potencialmente muito prejudicial, né? Então, antigamente a gente achava, né, vamos fazer todos os procedimentos cabíveis que a medicina já inventou para fazer suporte à vida dessas pessoas. Mas hoje é ético a gente entender que às vezes esses procedimentos eles podem trazer sofrimento ao paciente e que nem sempre eles estão indicados. Hoje é assim que se pensa, Beth, e é assim que está no Código de Ética Médica, né? Oferecer procedimentos mais invasivos, que ameacem a vida da pessoa e que não vão trazer benefício nenhum para determinados tipos de pacientes, eles devem ser pensados, eles devem ser discutidos com a família, né? Eles devem ter um médico que saiba conversar sobre esse assunto, né? E muitas vezes eles devem ser evitados, porque muitas vezes eles vão só trazer sofrimento para o paciente e a prolongar o tempo de vida às custas de muito sofrimento, e não vão trazer qualidade à vida do paciente, que é o nosso objetivo de cuidado, né? Veja, doutora Gabriela, antes disso, eu queria dizer aí, o pessoal que está aí acompanhando a live, eu gostaria de dizer para vocês irem aí fazendo as observações de vocês, fazendo as perguntas, porque essas lives que o Instituto Alzheimer Brasil realiza, elas são interativas, então vocês vão fazer perguntas ali para a doutora, ou sobre outra, pode até ser também sobre comportamento, outro assunto relacionado às demências, e então vão aí, ó, e se estiverem curtindo, se gostarem, curtam bastante aí, mandem recadinho, a gente adora ler isso depois, tá? Então, vamos lá. Doutora, veja, a decisão é tão difícil, as decisões são tão difíceis, porque a pessoa que está ali cuidando, por mais que ela tenha tido assim, uma vida difícil com aquele familiar, que desamor tenha acontecido, por mais que ela tenha sofrido bastante, assim, num período aí com os cuidados, né? Só salientando que não é todo mundo, tem gente que passa pelo processo de uma maneira tranquila, dá para viver relativamente bem, sim, dentro do quadro, conviver bem com a pessoa que tem doença de Alzheimer, tem casos que são
mais severos, a gente sabe, mas tem outros que são tranquilos. Mas quem cuida, tem assim, ele ao longo do tempo, ele começa a perceber que ele é tudo para aquela pessoa, né? A pessoa começa a perceber que ela é tudo para aquela outra pessoa. É a que dirige, como é que eu posso dizer? É a referência daquela pessoa para tudo, né? Porque ela percebe que ela deve de perceber que ela não consegue fazer certas coisas sozinhas. Então começa às vezes perseguição ao cuidador, vai aonde ele vai, né? Ele sai de casa, já começa a ficar desorientado e às vezes ocorre até resgates, né? Nesse período aí de demência. Então quem cuida tem um amor tão grande, sabe? Ele vai ao longo do tempo e isso faz com que a pessoa se apegue demais àquela pessoa aqui, né? E daí começa a fazer de tudo para lutar justamente para preservar a vida, que na verdade a gente faz isso até onde seja possível, né? Então, não é muito fácil assim na prática, né? A gente tem que saber orientar, como você está fazendo brilhantemente, mas a gente compreende também que as situações, às vezes, são, assim, bem complexas, né, e individuais. Com certeza, Beth, com certeza. É um assunto, Beth, eu falo que é um assunto que a gente tem que trabalhar ao longo do tempo, né? Não é, eu até estava preocupada com a nossa conversa hoje, porque não é um assunto que a gente resolve em meia hora, né? É verdade, não é mesmo, né? Isso aí é só um aquecimento para as pessoas refletirem realmente sobre essa questão, que às vezes ninguém gosta de pensar, mas é ao longo de uma vida, na verdade, a gente precisa sempre ter coragem de falar em finitude, falar em desejos, né, do que eu gostaria, e nesse se fosse comigo, Beth, ou se colocar no lugar do outro. Esse é exercício que todo mundo tem que fazer em qualquer situação da vida, né? Com certeza. E lembrar que aquela pessoa ainda está ali. Por mais que ela esteja diferente, por mais que ela diga, minha irmã, você é minha mãe, seja lá o que for, que na hora da doença ali ela considere você. Mas a gente não pode esquecer que ela ainda está ali, né? Então tem que ter esse respeito, né, de tentar chegar aí o mais próximo possível, né, dos valores dela nas decisões, né, como você já falou. Então, eu queria, sim, para a gente, antes de partir para as perguntas, gente, vai aí, ó, vai fazendo perguntas aí, vão fazendo perguntas, vão fazendo colocações, depoimentos, a gente vai gostar depois de poder comentar aqui, tá bom? Então, olha só, doutora, o que é importante, então, tá? A gente fazer, resumindo aí tudo que você falou, o que é importante fazer para que uma pessoa com demência ela tenha uma boa morte? Pergunta difícil, né? Eu falo que ter uma boa morte, Beth, ela é um ponto de ter uma boa vida, né? Na verdade, a boa morte, né, para que aquela pessoa tenha, a gente precisa trabalhar nessa direção por bastante tempo, né? A gente começa conversando sobre esse assunto, conversando sobre a finitude, né? Conversando, cuidando do familiar que vai cuidar dessa pessoa, né? A gente tem que planejar isso ao longo do tempo, né? Para que a pessoa, primeiro, antes de ter uma boa morte, ela tenha uma boa vida, né? Porque ela vai ter, muito provavelmente, uma boa morte se ela tiver uma boa vida ao longo do tempo, né? Então, enfim. Aí, quando a gente fala da finitude, né? Então, cuidar muito bem dela, com qualidade, garantindo a qualidade e a dignidade da vida dela até o último momento,
né? Controlando os sintomas que ela possa vir a ter, os possíveis desconfortos, né? Sendo muito técnico, muito efetivo nisso, e muito humano também, às vezes, na capacidade de compreender o que ela está sentindo, né? Porque nem sempre ela sabe dizer os sofrimentos que ela tem, né? As dores, etc. E planejando, inclusive, né? A boa morte, planejar uma boa morte também entra no último ponto, né? Que são os últimos dias, né? Eu falo que cada um tem uma visão sobre isso, né? Sobre como seriam seus últimos dias. E aí eu faço até queria até propor só um exercício rapidinho, Beth, prometo que eu não vou atrasar. Mas para que cada um que esteja escutando pense, feche os olhos por 10 segundinhos e que pense no último dia da sua vida. No último dia. Você viveu uma vida, né? Construiu coisas, construiu relações, né? No último dia da sua vida, ele chegou, né? Onde será que você vai estar nesse dia? Será que você vai estar na sua casa? Será que você vai estar em outra casa, na casa de uma pessoa que você ama, né? Será que você vai estar no hospital, né? Quem você gostaria que estivesse com você nesse último dia, né? Será que você gostaria de ter alguém, o seu companheiro de vida, os seus irmãos, os seus filhos? Quem você gostaria de ter? Você gostaria de ter um animal de estimação junto com você, o seu animal querido de estimação, o seu cachorrinho, né? Quem você gostaria que estivesse com você nesse momento? Gostaria que tivesse uma música tocando no seu último dia? Gostaria de estar com alguma roupa específica? Gostaria de ter resolvido as pendências financeiras, os planejamentos de bens? Gostaria que a sua dor estivesse aliviada? Gostaria que você estivesse limpo? Cheiroso? Tem coisas que às vezes se importam mais e pesam menos para você, né? Então, pensar numa boa morte, né, envolve tudo isso, Beth. Envolve tudo que a gente pode fazer pela pessoa em vida, para manter a qualidade de vida dela e a dignidade da vida dela até o último momento. E quando esse momento chegar, a gente conseguir trabalhar o que eram valores para ela, né, às vezes a religião, e conseguir fazer de tudo. Isso é o cuidado paliativo, né? Para que o momento do falecimento também seja um momento com dignidade, com respeito, né? E respeitando a biografia e os valores daquela pessoa. É verdade. Eu acho que nós estimulamos bastante reflexões aí, né? Acho que isso que é importante. Na verdade, não é dar informação, mas estimular que as pessoas pensem, né, nessa questão, para que passem aí um período mais tranquilo possível. Você sabe, as pessoas que estão nos ouvindo, o Instituto Alzheimer Brasil tem 2 grupos de apoio presenciais, né? Então, nós temos um em Curitiba e temos outro grupo de apoio, de educação e apoio, em São Paulo também, na cidade de São Paulo. E agora estão suspensas as reuniões por causa da pandemia, mas nós estamos aí fazendo as reuniões virtuais. As reuniões virtuais, então nós temos as lives, uma vez ao mês, para poder tentar suprir, né, a falta das reuniões, se bem que o presencial é o presencial, né, a gente sente muita falta do abraço, do estar ali junto, conversando, trocando experiências, e não é só o cuidador que sente falta, a gente também como equipe, né, a gente também sente falta desse calor aí, de poder estar junto com as pessoas ali. Mas, e temos também as reuniões pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. Então, antes da gente até passar para as perguntas, eu gostaria de lembrar as pessoas de que podem ligar ou mandar um WhatsApp para as nossas linhas, que são linhas de apoio, inclusive, para que a gente cadastre e todo mês possa mandar para vocês avisos,
né? A gente possa mandar aviso para vocês. Então, mais alguma consideração, doutora? Acho que é um assunto denso, né? Eu agradeço por a gente ter podido tocar um pouquinho nesse assunto que nem sempre é confortável, mas que também não precisa ser um assunto tão espinhoso, né? Que a gente possa conversar sobre um assunto que faz parte da vida de uma forma mais natural, né? E que vocês consigam encontrar um profissional que consiga acolher e conversar sobre esse assunto, porque, enfim, isso faz parte, né, do cuidado, de cuidar com muito amor, né, com muita empatia daquela pessoa até o final. Então, espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma com reflexões importantes. É isso aí. Aí estão os contatos da doutora Gabriela, em São Paulo, né? Doutora, eu agradeço muitíssimo a tua participação, a tua delicadeza, né, nos contatos que tivemos, e contamos com você mais vezes aqui. Estou à disposição. Muito obrigada. Agora eu peço para você que, por favor, nós vamos passar as perguntas ali para podermos esclarecer ainda mais sobre esse assunto. E lembrando a todo mundo que façam perguntas aí para a doutora, para a gente, para o IAB, e que não esqueçam, tá, de ajudar a gente, a instituição, o Instituto Alzheimer Brasil, nas redes sociais. Nós temos aí o Instagram, lá procura Instituto Alzheimer Brasil, vocês acham a gente, curtam bastante, porque cada vez que vocês fazem isso, é tão simples ajudar a gente, é um cliquezinho, compartilhando a informação, vocês estão ajudando a nós e a encontrar pessoas que estejam precisando desse suporte no momento, tá? Porque mais gente vendo, mais gente vai multiplicando a informação, tá? Então, temos um canal no YouTube também, você chegue no canal no YouTube e coloquem lá na pesquisa Instituto Alzheimer Brasil. Aí vocês chegam bem até nós. Tá bom? Ali nós temos as lives, nós temos ali vídeos, né? Para vocês poderem compartilhar e assistir. Tá? E não esqueçam, se inscrevam, é tão fácil e ajuda a gente, tá? No Facebook também, nós temos aí a página do Facebook. Vão lá, curtam, sigam a gente, né, que também estará ajudando a gente a aparecer mais facilmente aí nas redes sociais, tá bom? Então, eu vou pedir aqui para o Vitor que coloque aqui as perguntas para que a gente possa ir, o comentário, né? Oi, Marisa Garcia, tá ali, bom dia. Mas coloque as perguntas primeiramente, tá? A Adriana Matos, tá aqui, ó. A Adriana Matos, ela está perguntando, por favor, preciso de ajuda, comentários sobre a dificuldade com o banho, como fazer? Veja só, você quer falar alguma coisa, doutora? O que é que eu respondo? Não, posso falar. Então, bom, vamos fazer de uma forma complementar, Beth. Isso. Bom, o banho, né, muitas vezes é um momento que o paciente fica agitado, né? Alguns pacientes gostam de banho, mas em geral eles são a minoria, né? Outros ficam mais irritados mesmo, né? O banho acaba sendo uma necessidade higiênica, né? Então a gente deve, sim, tentar estabelecer o banho com uma frequência mínima de 3 vezes por semana, é o que é preconizado aí por algumas instituições internacionais, tá? Mas sempre tentar entender o paciente. Então, às vezes, ele sentir que está tirando a roupa dele, né? Ele fica desconfortável, acho que está assustado com a situação. Então, é tentar fazer com que ele se sinta o mais confortável possível com essa situação, Adriana. Então, por exemplo, criar um ambiente, às vezes,
bem fechado, janela fechada, porta fechada no banheiro, em que fique mais quente, né? Tem gente aí que liga até aquecedor no banheiro, eu já vi, né? Cuidado só com o aquecedor e a água, mas a água mais aquecida, né? Conseguir, às vezes tem gente que coloca cheiro no ambiente, ou música para distrair o paciente, né? E tentar construir um ambiente que seja mais agradável para que ele fique menos assustado. Isso é interessante, são medidas que podem ajudar, né? O que você acha, Beth? Eu acho assim, as orientações que a gente sempre dá é de que, primeiro, é preciso e é importante você ter uma rotina ao longo do dia, né? Fazer determinadas coisas sempre no mesmo horário com o paciente, com o familiar, porque isso já traz uma tranquilidade a mais para ele. Ele fica menos desorientado. Tá? Então, a hora de acordar é sempre a mesma, a hora das refeições, a hora de dar uma saída ou fazer uma atividade, a hora do banho. E se é complicado, Adriana Matos, veja aí um horário que ele esteja menos cansado. Às vezes, quem dá banho no final do dia pode enfrentar aí o cansaço dele. E a pessoa com doença de Alzheimer, com uma demência, na hora de tomar banho, eles são resistentes mesmo. A maioria é resistente. Por quê? Porque ou ele é um horário que ele já esteja cansado, final do dia, principalmente, ao entardecer, já tem aí a gente fala daquela síndrome do pôr do sol, eles ficam realmente mais confortáveis nesse momento, ficam mais agitados. Então, procurar não fazer nesse horário. Quando você vai fazer isso, às vezes você não precisa anunciar tanto, você já vai chegando, as roupas já devem estar lá no banheiro, você vai chegando já com ele, tem alguma coisa para ele segurar que distrai. Pessoas com doença de Alzheimer têm dificuldade em ter dois ou três estímulos ao mesmo tempo. Então, dê alguma coisa para ele segurar que não esteja relacionada a banho, né? E você já vai levando para o banheiro, tá com calor, vai conversando com ele, tá com calor, mãe, e vai tirando peças, às vezes ter uma cadeira ali que ela possa sentar no banheiro, e outra, não utilize o chuveiro grande, o que vem de cima, dê preferência para um chuveirinho de mão, tá? Que aí você não precisa jogar direto, controle o aquecimento da água antes de colocar na pessoa, né? Avise a hora que vai colocar, coloque primeiro nas mãos para que ela não se assuste. Se ela se assusta num determinado momento do banho, a tendência é ela ficar resistente ao banho, né? Então, às vezes, ficar completamente, como a doutora falou, sem roupa, para essa geração aí de idosos que nós temos hoje, eles vieram de uma educação assim toda cheia de pudor, e de repente ela não lembra quem está ali mexendo nela. Então, você pode muito bem ter uma esponja para ela também fazer parte ali do banho, vai tirando sem que ela... Então, vá dando coisas que ela possa segurar para até levar, para ir ao banho, e tirando a roupa dela. Você diz assim, tá com calor, mãe? E vai tirando, vai dizendo assim, vamos tomar um banho rapidinho, né? Claro, você tem que dizer o que está fazendo com a pessoa, mas vamos tomar um banho rapidinho, mãe, porque fulano de tal tá para chegar, e daí você vai estar limpinha, arrumadinha, né? Ou, sei lá, ou diz assim, olha, a empresa de abastecimento já disse que vai faltar água, vamos tomar hoje já para garantir, né? Depois você me ajuda, vai distraindo, quanto mais você for distraindo ela, né? Não dando um monte de informação, falando palavras simples, né? Veja, observe se ela não tem medo do espelho, do banheiro, se ela não fica observando muito o banheiro. É um momento que tem que ter, assim, um pouco mais de silêncio na casa, para que ela não fique preocupada com tanto estímulo e não fique confusa. Então, o chuveirinho, você diz assim, você dá para ela uma esponja e pega a outra, e pede para ela. Então, você que vai fazendo isso, né, mãe? Vai lavando aqui já os braços, aqui, o abdômen. Enquanto isso, você já está
com a outra, fazendo as partes íntimas, que é mais difícil, né? Já vai jogando de pouquinho. O cabelo, você avisa ela, mãe, agora a cabeça, o cabelo, a gente vai deixar ele bem cheiroso e eu vou ter que jogar um pouquinho de água. Então, já procure utilizar aqueles shampoos que a gente utiliza para criança que não arde nos olhos, cuide para não cair no olho, né? O problema é levar até o banheiro, às vezes, né? Levar até o banheiro. As pessoas em fase inicial deixam, às vezes, a pessoa, o familiar ali, tomar o banho sozinho. Claro, em fase inicial, você observa, sem que ele perceba, mas é importante que você tome certos cuidados, né? Principalmente com a chave da porta do banheiro, que às vezes eles podem se trancar e não saber abrir. Uma série de coisas assim que você pode, mas a distração, tá? É uma coisa interessante para você poder levá-lo e começar a tirar a roupa. E o chuveirinho, né? Também uma dica muito boa. Qual que é a próxima, Vitor? Que amor a doutora Gabriela, diz a Marta Maria. Ó, que amor. Deus abençoe infinitamente. Opa! Mãe, doutora. Carmen, como saber a diferença entre doença de Alzheimer e demência senil? Doutora, a bola é sua. Depois... Bom, vamos lá. Carmen, é o seguinte, ó. Com o envelhecimento, né, existem alterações que são naturais. Para exemplificar, eu sempre digo, o cabelo branco, né? Isso é normal do envelhecimento. Isso é uma característica fisiológica de quem envelhece, né? As mudanças da pele, né? Então, assim como existem alterações, né, da pele, do cabelo, né? Existem externas, né? Existem alterações internas, né? Por exemplo, a lentificação do pensamento, né? Às vezes, a dificuldade de lembrar de coisas, né? E a dificuldade de gravar coisas, né? Isso pode acontecer dentro do envelhecimento normal. Então, isso daí é quando a gente fala de envelhecimento normal, a gente está falando de senilidade, né? Esse conceito que você trouxe, senil, né? O esquecimento senil, ele, teoricamente, né, existe aí um componente de esquecimento que pode fazer parte do envelhecimento, né? Mas veja, é algo sempre frustro, tá? Algo que, por exemplo, eu sempre falo, o melhor exemplo é o paciente que lembra que esqueceu, né? Quando o paciente fala, ai, doutor, eu ando esquecido, às vezes eu demoro para lembrar o nome de fulano e, de repente, ele me vem na memória, eu lembro do nome. Eu falo, isso é ótimo, isso é ótimo. Isso a gente dá até ai, que bom, né? É verdade. É isso mesmo. Se você lembrou que está esquecido, lembrou e demorou para lembrar, mas depois as coisas vêm, o nome vem, isso faz parte do processo de envelhecimento, porque às vezes demora um pouquinho mais para conseguir resgatar as lembranças. Então, isso é senil, né? A gente chama de demência, por isso que esse nome demência senil não é um bom nome para um esquecimento comum, tá? Demência, quando a gente sempre fala de demência, a gente está falando de um esquecimento importante, né? Que a pessoa às vezes percebe ou às vezes não, porque muitas pessoas que têm um Alzheimer inicial já têm a doença, a demência, né, de Alzheimer e não percebe que está esquecido. Então, a gente chama isso de falta de insight, de autopercepção. Tá tão esquecido que nem perceber que tá esquecido ele tá. Aí ele percebe, né? Então, aí quando a gente fala de demência, a gente fala de uma queixa, né? A gente faz testes para ver se realmente esse esquecimento está compatível até com a escolaridade da pessoa ou não, se tá ele completa os testes abaixo do esperado para a escolaridade que ele tem, e se existe um comprometimento no funcionamento dessa pessoa, nas atividades que antes ela conseguia fazer e que ela parou de fazer. Então, quando existe esse comprometimento, né, mais importante, que é estabelecido e que prejudica o funcionamento da vida da pessoa, isso é demência, isso é sempre uma doença, tá? O esquecimento atribuído à idade, que pode ser normal, é um esquecimento leve, que não prejudica as outras esferas da vida da pessoa, tá? E que muitas vezes não é nem um esquecimento, ele esquece e depois lembra. É isso aí, a gente sabe... ela perguntou ali também, para ser
demência, né? Claro, tem todo um processo de investigação que o médico utiliza, tal, que é essencialmente clínico, mas tem que afetar as atividades da vida diária, né? Já no envelhecimento normal, os esquecimentos, continua fazendo tudo que ele fazia antes, talvez num ritmo um pouco menos, mais lento, talvez não tão acelerado quanto antes, mas ele continua realizando bem as suas atividades. Né? Já na demência, ele começa a ver uma piora já nas suas atividades, começa a não desempenhar bem as coisas que ele fazia, que ele tinha prática de fazer. Né? E na demência, vai piorando com o tempo. Né? É progressivo. Então, espero que tenhamos respondido bem a Carmen. Próxima pergunta, Vitor. A Ivone Lizuca. Parabéns, Gabi, estou aqui, feliz por você. Olha, essa é fã mesmo, hein? Que legal. A Célia Machado, ela diz assim, quem escreve é Ricardo. Opa, está usando o nome da Célia ali, mas é o Ricardo. Um fato recente. Minha mãe disse, mais que uma vez, que amanhã vou voltar para a minha casa. Expliquei que a casa dela é aqui agora, e ela me perguntou, mas há quanto tempo estou aqui? E eu disse, quase 2 anos. Daí ela falou, nossa, mas então minha cabeça tá ruim mesmo. Tenho até medo de ir sozinha para a minha casa amanhã. Nesse momento compreendi muitas coisas da situação. Pelo jeito que ele falou ali, né, Gabriela, ela não tem diagnóstico ainda, e eu acho que ele precisa realmente correr atrás de um médico experiente, né, para poder saber por que ela está realmente esquecida. Eu percebo a sensibilidade do Ricardo, né, de perceber você conseguiu, né, Ricardo, perceber o quanto ela percebe dessa situação, né? O quanto realmente é bem isso, né, Ricardo? Ela já não está mais conseguindo entender o que está acontecendo, né? Uma coisa que faz 2 anos já e ela não ter percebido, né? Ela ter dificuldade. Então, que profundo, deve ter sido profundo para você viver esse momento que ela falou isso, né, Ricardo? A próxima, o Jorge Garcia, ele diz assim, como proceder quando minha mãe está na UTI e é preciso tomar decisões de vida? Bem na tua área agora. Olha, é um assunto delicado, né? Então, assim, tudo começa, né? As decisões, a gente pode fazer, quando a gente fala de planejamento de vida, né? Planejamento de cuidados, né? Isso é algo que a gente deve fazer de forma longitudinal, durante o acompanhamento médico, né? O ideal é que a gente não tenha essa conversa tão profunda e tão difícil quando o paciente já está na UTI, sendo submetido a um monte de procedimentos que talvez ele não devesse, porque talvez só tragam sofrimento, né? Então, existe hoje, eu vou começar respondendo a pergunta do Jorge, trazendo só um fato que eu acabei não dando tempo de comentar, mas existe hoje, dentro daquela resolução que eu falei, do Conselho Federal de Medicina, do Código de Ética, né, também, apoiados por isso, a gente pode planejar as diretivas antecipadas de vontade, né? É um documento, né, que o paciente ou o familiar que vai exercer a autonomia do paciente pode escrever junto com o médico, né, planejando o que ele gostaria que fosse feito, né, dentro de um cuidado que prioriza aí a qualidade de vida do paciente, e às vezes deixar por escrito que gostaria que evitasse que o paciente fosse submetido a medidas invasivas, tipo intubação, ou ir para UTI, ou receber aqueles choques de reanimação cardiopulmonar, etc., caso isso não vá trazer benefício para ele, né? Hoje é possível conversar sobre esse assunto, nem todo paciente precisa passar por todos esses tipos de procedimento, né? E vocês podem, é importante que os familiares saibam que vocês hoje podem e devem conversar com os profissionais de saúde que cuidam dos seus familiares sobre esse assunto, tá? Então, assim, a gente pode evitar que muitos pacientes desses vão para a UTI com esse documento,
fazendo todas as medidas cabíveis para controlar sofrimento, controlar sintomas, controlar desconforto e manejá-lo através de medicamentos, sem procedimentos mais invasivos, né, sem ele precisar necessariamente ir para a UTI, né. E se ele estiver na UTI, vocês também têm o direito de conversar com a equipe de saúde, a equipe de saúde tem o dever de conversar com vocês sobre os procedimentos, sobre a evolução do quadro, se o paciente está respondendo ou não aos procedimentos, se os procedimentos mais invasivos ou a permanência na UTI está ou não indicada, ou se passa a ser mais importante para o paciente naquele momento, né, em termos de dignidade, priorizar medidas de conforto, que é aquilo que a gente chama de cuidados paliativos, né, cuidados de suporte e cuidados paliativos. Então, é muito importante conseguir conversar com um profissional que está cuidando do paciente, esteja ele na UTI, né, ou não, e principalmente encontrar um médico que acompanhe o paciente antes disso, né, um geriatra que consiga conversar sobre esse assunto e às vezes estabelecer esse planejamento de cuidados, para que na hora que chegar no momento agudo, que ameace mesmo a vida, você já tenha conversado sobre esse assunto com calma, você já tenha tido a oportunidade de pensar sobre esse assunto com calma, de conversar com seus irmãos, às vezes com seus outras pessoas, de pensar na biografia do seu pai, né, de quem quer que seja que você cuide, para você conseguir definir o que seria melhor nesse momento, tá? Mas o foco aí, como você falou, ressaltando, é o conforto da pessoa, né? Sim. O que é mais confortável para ela. Sim, só vou acrescentar uma coisinha, né? Eu falo que para todas, isso é uma definição mundial, né? Para todas as doenças que são crônicas, que são progressivas, são aquelas que pioram com o tempo e que não têm cura, todos os pacientes que têm doenças dessas nesse perfil, eles são pacientes candidatos a cuidados paliativos, né? O que são cuidados paliativos? São cuidados que visem a qualidade de vida e o cuidado do paciente, do núcleo em que ele vive, que é o cuidador, né? Para que a gente priorize o que é importante para ele, porque a medicina, para esses casos, não vai oferecer uma cura, né? Está na definição aí, uma doença incurável, né? E o que a medicina vai ter que oferecer para esse tipo de paciente é qualidade de vida. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente tenha esse tipo de atenção e de olhar, né? Uma vez que essa é uma doença, né? A demência é uma doença, né? São doenças que são incuráveis, que progridem com o tempo, que não trazem cura. Então, a gente tem que falar sobre esse assunto, que é um cuidado que vai priorizar conforto. Tá? Muito obrigada, doutora. Próxima, a Marisa Garcia. Ela diz assim, meu marido foi diagnosticado com 56 anos, porque em alguns pacientes a evolução da doença é mais rápida do que em outros? Em pacientes mais jovens, evolui mais rápido? Essa é uma boa pergunta, Marisa. É importante. Bom, assim, depende muito do tipo de demência que ele tem, não sei se é Alzheimer mesmo ou se é outro tipo. Né? Existem demências que acontecem em pacientes mais jovens, tá? De fato, pacientes até antes de chegarem aí aos 60 anos, antes de serem idosos, né? Muitas vezes essas demências, quando acontecem em pacientes mais jovens, elas são demências que evoluem mais rápido, tá? Nem sempre, mas muitas delas, e às vezes quando o paciente também passa a apresentar uma demência quando já está acima dos 85 anos, às vezes a evolução dela é um pouco mais lenta, tá? A gente também acaba ficando mais, isso também acaba ficando mais, assim, ululante, porque um paciente de 56 anos ainda tem uma vida muito ativa, né? Então, quando ele fica com uma demência, ele perde em muitas esferas. Às vezes, um paciente que já tem 85, ele já era muito mais restrito. Então, quando ele tem um comprometimento cognitivo, ele tem menos perdas, mas porque ele já fazia menos coisas, entende? Então, tem uma série de fatores envolvidos. Se for doença de Alzheimer, quando ela é do tipo precoce, né, antes dos 65 anos, a tendência é a evolução ser as perdas serem um pouco mais aceleradas mesmo, né, doutora? Então,
Vamos ver a Cláudia Maria Orfei Abe. Oi, Cláudia. Os comentários aqui no chat estão ótimos. Quantas situações parecidas já vivi com meu pai. Ela comentou apenas. É isso aí, né, Cláudia? Participação. Ingrid Soares Marques. O meu pai tem Alzheimer e tem situações que ele pergunta onde foi o pai dele? Cadê ele? Sendo que o pai já faleceu há muito tempo. O que dizer para ele? Já falamos que o avô foi para casa de um outro irmão passear, mas ele não acredita muito. Tentamos falar que o avô já faleceu e também não acredita. E fica dizendo que não mora na casa onde está, que a casa dele é na praia, mas tem consciência que os vizinhos são os mesmos e todos moram lá na praia, a mesma que ele. Então, Ingrid, eu vou responder, daí depois a doutora também, se quiser, complementa. Então, normalmente, quando eles vão ficando cada vez mais esquecidos, eles não lembram aonde eles estão, de que aquela é a casa deles, porque eles têm na lembrança deles fatos mais antigos, né? E da casa onde eles viveram, né? Lembram fatos mais antigos. E daí eles ficam questionando realmente sobre aonde eles moravam. E as pessoas que eles lembram são os pais deles, que eles não se veem, possivelmente eles não se veem na idade que eles têm. Eles se veem mais jovens, às vezes com os filhos ainda pequenos, né? Então, eles esquecem que o pai e a mãe faleceram. Então, eles fazem essas perguntas geralmente. E a pessoa quem cuida, vai ter que ter bastante atenção, né? De tentar sempre falar a verdade, mas cuidar, porque às vezes você fica repetindo sempre que os pais já faleceram, e como ele não lembra, ele pode acabar sofrendo como se fosse a primeira vez que eles estivessem sabendo da morte dos pais. Então, você tem que observar muito bem, né? E tentar, daí, distraí-lo com outra coisa. Dizer assim, se for o caso, né? Aí vem as questões polêmicas, né? Mas dizer assim, olha, depois eu vou contar para você, depois a gente vai conversar melhor sobre isso, mas antes, vem aqui, me dá uma mão, venha me ajudar aqui com relação a isso. Claro, você não vai deixá-lo ali com o sofrimento, mas você tenta distraí-lo e mudar de assunto. Senão você diz assim, olha, ele vai chegar mais tarde, tá? Se você não conseguir com a verdade, né, absoluta, trazê-lo para a realidade, você não vai conseguir. Mas se precisar dizer, olha, mais tarde ele chega, mas antes vamos aqui. Você entra no mundo dele, mas sai rapidinho, né? Tem gente que entra e fica esticando e falando coisas assim de que inventando coisas. Aí eu acho um desrespeito, né, com a pessoa. A gente às vezes fala alguma coisinha para sair daquilo, mas já muda de assunto para não esticar o assunto e uma coisa não puxar, né? Outra coisa que vocês tenham aí que ficar, por sinal, inventando. Né? A verdade sempre tem que ser dita, mas, às vezes, como nós já comentamos, é preciso ter alguma estratégia para não piorar a questão e a pessoa não sofrer, né? A próxima pergunta, por favor. Eu posso só fazer um comentário, só para a Ingrid também, acho que vale a pena, não, imagina, para ela, quando ela tiver essa dúvida, né, Ingrid, lembrar daqueles conceitos que eu passei, né, o que seria fazer o bem para ele, agora que ele tem uma autonomia prejudicada, uma capacidade de compreensão da situação prejudicada, e que talvez ele não vá entender, porque você já até tentou dizer para ele não entendeu, não gravou, né, o que seria fazer o bem? Apoie-se nos outros pilares, né? O que seria fazer o bem para ele? O que seria evitar o mal, né? Então, por exemplo, talvez fizesse muito mal, como mesmo a Beth falou, né, para ele, toda vez que ele perguntar do pai dele, falar, não, seu pai morreu, né?
Não, seu pai faleceu. Não, ele já faleceu. E já faz quanto tempo, como falou o Ricardo, né? E já faz mais de 20 anos, já faz mais de 50 anos, né? E aí o paciente, às vezes, ele vai sofrer bastante, vai sofrer toda vez, né? Tem familiares que me perguntam também, às vezes o paciente perde um filho, né? E aí me perguntam, será que eu devo contar para ela que o filho dela faleceu? E eu falo, muitas vezes não vai poder contar, porque às vezes a paciente não vai ter capacidade de entender. Então ela vai ter um sofrimento muito grande sem ter capacidade de entender e ela vai esquecer. E aí você vai querer lembrar de novo, né? Isso talvez seja fazer mal para ela. Se ela tivesse capacidade de entender, a gente com certeza teria que dizer. Mas uma vez que ela não tem capacidade de entender as repercussões disso, de lidar com isso, de entender a situação que aconteceu, talvez o melhor seja exatamente a gente pensar no que é o bem para ela. O bem nesse momento talvez seria poupá-la disso, poupá-la do sofrimento, né? Às vezes com essas distrações, como disse a Beth, né? Às vezes com pequenas escapatórias. Então, onde é que está o meu pai, né? Ele já volta, vamos ver uma foto, né? Ele foi ali. Aonde você acha que ele está? Acho que ele foi trabalhar. Pois é, né? Tentar reforçar isso e acolher, né? Pequenas, eu falo isso também, né? Às vezes pequenas, as pessoas falam, mas eu vou mentir, né? Não gostaria de mentir. Eu falo, não, na verdade, não são mentiras do mal, né? São as pequenas mentiras que vão fazer bem para ele, porque às vezes ele vai conseguir não sofrer, sabe? Então, isso, teoricamente, pelo que eu trouxe dos princípios, isso é ético, né? Fazer essas pequenas mentiras, já que ele já não tem mais a capacidade de entender a situação, tá bom? O ideal sempre é não precisar disso, mas quando precisar, foi muito boa a sua lembrança aí do que você já tinha falado, mas reforçar, porque dá mais tranquilidade para as pessoas, realmente, né? A próxima, a Jaqueline Takayanagi Garcia, essa você conhece muito, né? E a gente aqui gosta muito. Ela diz lindas palavras. Mas é uma mãe coruja. Próxima, a Elaine Falcão, ela diz assim: como convencer sobre a necessidade de usar fraldas geriátricas? Legal, Elaine. Você quer falar? Pode falar, Beth. Você tem mais propriedade que eu, mas eu vou falar depois. Se você eu achei que você quisesse falar, eu posso falar um pouquinho? Por favor. Tá bom. Então, assim, Elaine, é aquilo que eu falei, né? Assim, a gente volta sempre naquele mesmo ponto. Como o Alzheimer, né, a demência afeta a capacidade de pensamento, às vezes a gente tem um pensamento com uma justificativa estruturada, não vai ser o suficiente para o paciente entender. Então, fala assim, por exemplo, para uma paciente que tem incontinência urinária, a gente fala, olha, você está perdendo xixi sem querer, está perdendo cocô sem querer, sem perceber. Vamos colocar fralda para você não ficar suja, para você ficar mais limpa, para que, né, a gente não suja a roupa. Isso talvez sirva como argumento, mas para o paciente que tem Alzheimer, às vezes isso não vai fazer com que ele compreenda a necessidade, né? Então, às vezes, né, tentar mudar a estratégia, né? Então, dependendo aí não vai ser tanto convencer. Talvez o que eu já vi muitas pessoas fazerem que dá certo são aquelas calcinhas, porque a pessoa acha que é uma calcinha. Isso. Entendeu? Mais do que a fralda em si, porque aí a pessoa fala, nossa, eu nunca usei isso. Ou às vezes já fechar a fralda como se fosse uma calcinha, colocar como uma calcinha, sabe? Porque aí ela não estranha tanto, né? Isso mesmo. Falar. Isso mesmo. E não precisa explicar tanto assim, né? Se ela é resistente, vamos colocar aqui a parte íntima e pronto, sabe? Não conversa muito sobre isso para ela não ficar resistente. Se ela é do tipo de ficar resistente, né? É isso mesmo. Próximo. A Yuki Takahashi, ela diz assim, cuidar de alguém com o mesmo amor que recebemos deles. Puxa, é uma boa lembrança, hein, Yuki? Com certeza. Próximo. E que fez uns comentários muito bonitos, eu fui vendo aqui. Obrigada pela participação. Garcia, qual a idade seria Alzheimer precoce? Isso essa se respondeu, né? 60, já foi falado, mas com menos
abaixo de 65 anos é considerada aí como demência precoce. A Juraci dos Anjos diz assim: em relação à agressividade da pessoa, como devo agir? Certo. Quer começar a falar, doutora? Ou quer que eu... Então, assim, eu sempre gosto de esse passo antes, já perceberam que eu falo, vou para o passo antes, né? Por que ela tá agressiva, né? Eu acho que é importante pensar nisso para a gente saber como a gente vai lidar. Às vezes ela tá agressiva porque ela está agressiva independente. Ou às vezes ela tá agressiva porque ela tá com dor, às vezes ela tá agressiva porque ela tá com frio, né? Aí a gente tem que cuidar desses outros fatores, tá? A gente tem que pensar, ou às vezes ela tá... não está se localizando, às vezes está achando que você está indo contra, né, assim, que está se sentindo acuada, então às vezes ela fica agressiva por causa disso. O importante, né, são duas coisas, né, o importante é conseguir lidar com a agressividade para que ela não se machuque, né, e ao mesmo tempo conseguir colocar esse vamos dizer, esse limite para para a pessoa. Então, vamos dizer assim, acho que é importante entender o motivo, né? E aí, com a agressividade, tentar não confrontar a pessoa, né? Mas também não deixá-la se machucar, né? Então, confrontar, tentando acolher, orientar, né? Falar, por que ela tá agressiva? Tá agressiva porque não quer tomar banho. Então, aí faz as medidas do banho, né? Tá agressiva porque tá muito nervosa, porque tá com fome, ou enfim. Aí tentar fazer o contorno dessas medidas. Às vezes, se a agressividade é muito intensa e a gente não consegue controlar com medidas comportamentais, eventualmente existe tratamento médico para isso, né? Muitas vezes acaba sendo necessário, porque muitas vezes, mesmo com todas as medidas de controle de comportamento, o paciente continua agressivo. Aí é importante que o médico ajude você, Juraci, a lidar com esse tipo de situação. Exatamente, Juraci. A gente, quando o paciente, veja, nem sempre o paciente com Alzheimer, ele é agressivo. Isso é uma coisa, assim, que é até um estigma, que as pessoas dizem, tem Alzheimer, ele vai bater no familiar. Não é assim. Tem situações em que tem pessoas que realmente devem ter alguma química mais, assim, que provoque mais esses comportamentos, né? Isso é individual. Às vezes tem medicação que pode estar aí conflitando, às vezes tem uma série de comportamentos do familiar, do cuidador, ou dentro de casa, ou até os desconfortos. Então, são várias as causas que podem estar, de repente, provocando um comportamento mais agressivo, né? Então, tem que sempre ver o que aconteceu antes desse comportamento dele. Observe o que aconteceu antes. Por que ele ficou assim? Foi depois que eu falei alguma coisa? Tem que verificar daí que você tem que ver e não repetir, né? E daí, qual que é o comportamento? É a agressividade. O que depois? O que aconteceu depois? Né? Como é que ele parou esse comportamento? Tá? Então, em casos assim, quando ele está muito agressivo, você primeiro já deve ter feito uma adaptação no ambiente, né? A ponto dele não ter nada que possa se machucar, já verifica se a porta está realmente fechada, já tira a chave, já observa se... E daí, você também precisa ver que você tem que se proteger também, né? Então, fica um pouco de lado, fale menos, tente acalmar. Se você vê que o que você fala para acalmar não está surtindo o efeito desejado, melhor é ficar quieta, porque é questão de instantes, gente. Muda, daqui a pouquinho ele já está mais calmo. Então, se você ficar gritando ou tentando segurá-lo, ou falando, argumentando, ele já tem dificuldade de compreender a linguagem. Aí você fica falando, né? Não adianta nesse momento. O melhor é ficar quieta, acalmar, fique tranquilo que eu estou aqui com você, fique tranquilo, nada vai lhe acontecer. O melhor é ficar quieta, se você percebe que está demais. Ele pode começar a xingar, você não leve em consideração, porque é a doença, viu, Juraci, que faz isso. Próximo, por favor, ali. O Adalberto Brito, ele diz assim, doutora,
Por que o diagnóstico demora tanto? Minha mãe, há 3 anos, apresentava perda de memória. Os médicos sempre falando ser estresse, algo emocional. Após esses 3 anos, diagnosticaram Alzheimer. Importante sua dúvida, Adalberto. É o seguinte, né? Eu falo que o diagnóstico de uma demência é uma coisa muito séria, né? E é uma coisa muito séria porque vai mudar a vida da pessoa e de todo o entorno, né? Uma demência não é algo reversível, né? É algo que a gente consegue cuidar, mas não é algo que a gente consegue reverter necessariamente na maior parte dos casos, né? A não ser que, enfim, são raros casos. Então, assim, pra gente bater o martelo, né, dizer que isso é um quadro de demência, a gente tem que ter bastante certeza. Uma coisa que dificulta o diagnóstico é a gente não ter um teste. Por exemplo, que nem quando a gente faz uma urocultura e cresce a bactéria e fala, bom, aqui o paciente tem uma infecção urinária, porque ele tinha sintoma e tem uma bactéria aqui. A gente consegue bater o martelo. Agora, na demência, não existe um teste único que consiga fechar esse diagnóstico com uma certeza, né? O diagnóstico, os exames ajudam no diagnóstico, mas é um diagnóstico clínico. Então, a gente tem que ter bastante certeza, entender muito a história. E o que parece ter acontecido no caso da sua mãe também é outra coisa muito importante. A demência, né, ela pode vir acompanhada de sintomas de humor, né? Mas a gente tem que ter muita clareza na diferenciação entre um paciente idoso que tem uma depressão que está impactando na memória, e aí a gente tratando a depressão, essa memória provavelmente vai recuperar, porque a doença dela é a depressão, né, um transtorno de humor, de um paciente que tem uma demência estabelecida, né? A demência, ela acaba trazendo aí o prejuízo da memória, de várias funções cognitivas e acaba prejudicando o humor de uma maneira secundária. Então, provavelmente o que aconteceu, difícil dizer, mas provavelmente o que aconteceu no caso da sua mãe, Adalberto, é que inicialmente o médico achava que ela, por exemplo, podia ter uma depressão, e ia tratando a depressão, e a depressão estaria causando um problema de memória, e que tratando a depressão, talvez a memória fosse voltar. E aí, como o tratamento de depressão é um tratamento um pouquinho mais longo, né, não é que nem infecção, que em 1 semana, 2 semanas se resolve, é um tratamento, ele precisou desse tempo para ele constatar que aquela recuperação da memória não aconteceu, e provavelmente o problema dela é mesmo um problema cognitivo estabelecido, então seria uma demência. Provavelmente, pode ter sido isso que aconteceu. E tem outras possibilidades também, né, doutora? Às vezes, não deve ser esse caso aí, mas é importante que a família escolha um profissional que tenha referência, que realmente tenha experiência em demência, né? É verdade. Porque ele precisa, às vezes, tem casos bem difíceis de você chegar ao diagnóstico, e além das possibilidades dessas aí que a doutora falou, dele ficar primeiro tratando uma coisa que realmente interfere na cognição e pode estar causando todos aqueles sintomas ali, mas que tenha também essa flexibilidade para ele poder ver que talvez tem a possibilidade realmente de ser uma demência. Então, o médico experiente, ele já consegue fazer isso com mais facilidade, né? Então, em outras situações aí, pelo menos. A próxima pergunta, nós temos muitas perguntas, a Roseli Balduino. Bom dia, gostaria de saber se o diagnóstico do Alzheimer é clínico ou se tem exames que comprovem a doença. Roseli, só dizendo para você e para esses que estão chegando agora, né, agora que eu digo nesta live, que procurem o Instituto Alzheimer Brasil pelo seu telefone, nós temos 2 linhas, com o WhatsApp, se inscrevam, peçam para que a gente cadastre vocês ali, para que vocês possam fazer parte deste grupo que fica sempre participando das reuniões pelo Zoom, reuniões virtuais pelo Zoom, e pelo Facebook, e pelas lives do Facebook, tá? É muito importante, todas essas questões que estão colocando agora, aí, olha, o Vitor colocou ali os contatos do Instituto Alzheimer Brasil, muito bom, né? Temos o WhatsApp, é uma linha de apoio, as pessoas podem falar conosco, inclusive, ali pelo áudio e vídeo,
E é importante que as pessoas participem, porque a informação é muito importante, né? Essas questões que estão colocando agora, a gente já vê que é de pessoas que ainda não fazem parte de um grupo, né? Então, vão aprender bastante coisa ali, trocar bastante experiência. Qual que é? Volte de novo na pergunta ali, Vitor, para ela poder responder. Então, ela gostaria de saber, doutora, o diagnóstico do Alzheimer é clínico ou tem exames que comprovem a doença? Então, assim, o diagnóstico de demência, né, de Alzheimer, é um diagnóstico clínico, né, é primordialmente clínico, né, mas a gente sempre tem que fazer alguns exames, assim, que nos apoiam, né, para diagnosticar e diferenciar de doenças potencialmente tratáveis. Então, por exemplo, é importante que a gente sempre cheque no paciente que tem esquecimento ou perda cognitiva, né, se ele não tem sífilis, se ele não está com hipotireoidismo, né, se ele não tem deficiência de vitaminas, como a B12, por exemplo, né, que são causas que a gente poderia tratar e reverter esse quadro, né. Existem exames também de imagem que podem nos ajudar no diagnóstico e favorecer, por exemplo, que seja Alzheimer, né, então existem alguns exames com tomografia, ressonância, PET e tal, que ajudam a gente a entender se existe uma diminuição volumétrica nos lugares onde são mais característicos da demência de Alzheimer. Esses exames podem ajudar, mas, por exemplo, tem pacientes que podem ter variações nesses exames sugestivas de Alzheimer e não ter um quadro de Alzheimer em si, um quadro estabelecido de demência, né? Por isso que a gente fala que o diagnóstico é clínico, né? E a gente pede exames para colaborar com esse diagnóstico, mas os exames não são determinantes, não existe exame determinante para esse tipo de doença, tá? A próxima, por favor, Vitor. A Elaine Figueiredo. O médico da minha mãe me falou que Alzheimer dela foi provocado pelo clonazepam, que ela tomou a vida toda. Isso procede, doutora? Elaine, assim, ó. O clonazepam, ele não é um medicamento muito bom de ser usado de forma contínua, tá? E ele não deve ser usado por idosos, tá bom? É um medicamento que é proscrito pelos critérios, assim, para ser usado em idosos. Ele não deve ser usado, tá? Por quê? Porque ele é um medicamento que prejudica, sim, a capacidade de pensamento, de cognição do paciente. Mas isso não significa que foi o clonazepam em si que causou a doença que ela tem. A gente sabe que o Alzheimer é uma doença multifatorial, e às vezes com componente genético, né? Então, o clonazepam, ele pode ter sido algo que ajudou a prejudicar a memória, mas não que determinou necessariamente a doença que ela tem hoje. Tá? Muito bem. A próxima. Veja, gente, nós estamos assim, nós temos 5 minutos apenas de live, tá? Então, infelizmente, é a primeira vez assim que a gente não vai conseguir vencer todas as perguntas, porque realmente vieram muito e boas as perguntas ainda. Boas, mas vocês podem daí também ir conversando conosco pelo WhatsApp, fazendo perguntas ali pelo WhatsApp do Instituto. Em qualquer rede social você vai encontrar nossos telefones, tá? A Kátia Correia diz assim, como podemos distinguir em uma pessoa com dor, com grau de Alzheimer avançado, sem saber aonde dói? Ai. Kátia, super sensível a sua pergunta. É uma pergunta muito importante, tá? Porque isso é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo. Pacientes com grau de Alzheimer avançado, né, uma demência avançada, muitas vezes eles podem não conseguir explicar a dor que eles sentem. Então, às vezes eles podem sentir dor e não fazer a cara de dor ou não dizer com todas as palavras, estou sentindo dor. Às vezes, para eles sentem um incômodo e não conseguem expressar isso. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. É difícil de distinguir. Às vezes, a gente consegue ver com piora de contratura, um pouco do senho mais franzido, às vezes as mãozinhas mais fechadas, né? Às vezes está mais reativo, né? E também, assim, pelos manuais até de cuidados paliativos e tal, pacientes com Alzheimer, com demência mais avançada, a gente meio que parte do pressuposto que eles têm algum grau de dor. Porque pensa você, se a gente fica um dia inteiro deitado na cama ou muito imóvel, no fim do dia a gente fica com dor nas costas, fica com algum tipo de desconforto. Então,
se eles têm uma vida muito restrita, a chance deles terem dor é uma chance bem importante. Então, muitas vezes, mesmo quando não fica tão claro pelo senho, pelas características indiretas, é muito comum que a gente acabe dando medicamentos analgésicos simples, tipo dipirona, né, ou paracetamol, para ajudar no controle de dor, para a gente garantir também que ele não sinta dor e que não consiga se expressar, tá bom? Para que a gente consiga cuidar deles da melhor forma possível. Próxima, Joyce Barreto. Só um pouquinho. A Joyce Barreto. Ela diz assim: Gabi, médica geriátrica, pessoa incrível. Nossa, quanto fã, hein? Não tenho tanto fã assim. Querida. Joyce faz gerontologia, né? É uma fisioterapeuta incrível. Muito legal. A Silvana Férez Amadeu, ela diz assim: essa está sempre conosco. Ó. A doença de Alzheimer é hereditária? O que leva as pessoas a desenvolverem a doença? É sua. É sua, Tafarel. Bom, a doença de Alzheimer, Silvana, ela tem um componente, em alguns casos, hereditário, né? Mas não em todos, né? E ela pode ter esse componente, né? Mas não necessariamente. E o que leva a pessoa a desenvolver essa doença tem a ver com características genéticas, tem a ver com o estilo de vida, né? A gente sabe hoje, né? Cada caso é um caso, né? Mas a gente sabe hoje que 30% das demências, 30-35% poderiam ser evitadas com mudança de estilo de vida e controle de doenças crônicas, controle de hipertensão, de colesterol, né? De diabetes, né? Por exemplo, também com sair do sedentarismo, né? Então, se a gente tivesse um bom controle de estilo de vida, 35% dos casos poderiam ser evitados. Então, o Alzheimer tem bastante, tem uma característica genética, às vezes hereditária ou não, e também tem uma característica muito relacionada ao estilo de vida, tá? Muito obrigada. Mais uma pergunta apenas. A Denise Zelac Bastos, é necessário registrar em cartório a diretiva antecipada de vontade? Que legal essa pergunta, Denise. A diretiva antecipada de vontade, ela não precisa ser registrada em cartório. Caso ela seja feita no consultório com o médico, já vale o documento, né, constar o nome do paciente, o nome da pessoa responsável, né, e junto o médico assina também. Esse documento, ele tem um valor, né, não é um valor, vamos dizer, jurídico, legal, mas não precisa necessariamente ser registrado em cartório, tá? Eu sempre sugiro que esse documento seja feito em várias vias. Uma fica no prontuário do paciente com o médico, e aí eu dou sempre umas 3 vias para o familiar, para colocar um na bolsinha, na pastinha de exames do paciente, um na própria carteira e um de reserva, né, para que esse documento fique bem disponível. É importante dizer que esse documento também, justamente porque ele não precisa ser um documento registrado em cartório, ele pode ser modificado a qualquer tempo, conforme a necessidade do familiar. E, eventualmente, se o paciente estiver internado e isso for discutido durante a internação, vale o registro em prontuário só. Não precisa que tenha um outro papel, né? A discussão com a família pode ser registrada no próprio prontuário do paciente, isso também já tem o seu valor, tá bom? Para que seja feito dessa forma, executado. Então, gente, chegou a hora da gente se despedir. Só avisando vocês que nós temos aqui o próximo encontro nosso será pelo Zoom, tá? Que será no dia... Deixa eu só ver aqui, por favor. No dia 17 de outubro, também é num sábado, tá? Às 10 horas da manhã. E eu conto com a presença de vocês. Mas para que vocês que ainda não recebem mensagens do Instituto Alzheimer Brasil, no seu celular, que, por favor, escrevam para a gente dizendo, por favor, cadastre aí, que daí a gente avisa uns dias antes. Doutora, agradeço imensamente a sua participação, você é uma querida, né? Falou com tanta propriedade, eu agradeço e espero poder contar com você mais vezes. Tá? Com certeza, Beth, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu fico inteira disposição de vocês.
Olha, então nós conversamos com a doutora Gabriela Takayanagi Garcia, que é médica geriatra em São Paulo. Muito obrigada. Gente, obrigada a vocês que estão aí, que ficaram até agora conosco, né? Curtindo, fazendo perguntas. A gente adorou. Uma pena que hoje a gente não conseguiu responder a todos, mas tem mais, tá? Tem mais. Um abraço para vocês. Obrigada por tudo. E o Instituto Alzheimer Brasil pede também que vocês curtam a gente nas redes sociais, se inscrevam lá na nossa página do YouTube, ok? Um abraço para vocês e até lá. Muito obrigada.